Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. E o tema da nossa live de hoje é estratégias metacognitivas para você utilizar e acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Mas o que são estratégias metacognitivas? Vamos pensar inicialmente sobre as funções cognitivas. As funções cognitivas, elas são divididas em duas, didaticamente, né? Em dois tipos de funções. As funções executivas, aquelas que geralmente aparecem no diagnóstico, por exemplo, controle inibitório, memória, pensamento, certo? Então, temos as funções executivas e temos as funções conativas. As funções conativas são aquelas relacionadas às emoções, tá? Então, aí você tem as executivas e as conativas. A gente juntando as duas, nós temos as funções cognitivas. Ah, mas você fala de estratégias metacognitivas. As estratégias cognitivas são aquelas estratégias que a gente usa as funções metacognitivas. Ai, complicou mais ainda. Não, é muito simples. Veja bem, uma estratégia metacognitiva, ela se utiliza da função metacognitiva, mas é uma estratégia que faz com que a criança pense sobre o que fez, ou pense sobre o que disse. E pense sobre o seu próprio pensamento. Meu Deus, mas isso é tão difícil para uma criança com deficiência intelectual. Não, é porque você nunca fez. Quando você entrega algo simples, duas imagens, né? E pergunta para a criança. Por exemplo, aqui nós temos duas imagens. Qual a imagem que a criança está feliz? Ela pode, essa aqui não está mostrando o rosto. Essas aqui estão mostrando o sorriso, estão comendo. Mas ela pode optar por uma, não é mesmo? De repente, se ela gosta de andar de bicicleta, ela vai achar que esse menino aqui está muito feliz. Se ele gosta de pizza, pode ser que ele ache que é essa daqui. Não tem certa, não tem resposta certa. Eu quero é conhecer a função metacognitiva do meu aluno. Então, que pergunta eu vou fazer para ele? Eu vou dizer o seguinte: qual das duas imagens representa a criança, que a criança está feliz? Aí vamos pensar que ele diga essa. Tá certo, é feliz, tudo bem. Mas onde fica a metacognição? Fica quando eu digo para ele o seguinte: me explique melhor por que você escolheu essa imagem. Nesse momento que eu estou exigindo dele que ele pense sobre a resposta que me deu, isso é uma estratégia metacognitiva. É muito simples. A estratégia metacognitiva, ela sempre vai buscar conhecer mais a compreensão do meu aluno e por que ele optou por uma resposta ou por fazer a tarefa daquele jeito. Vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa é a melhor forma de mediar. Quando eu faço meu aluno, minha criança, né, pensar sobre o que está fazendo. Eu adoro fazer isso. Especialmente quando a criança tem TDAH, TEA, TOD. Porque essas estratégias servem para a gente regular o comportamento da criança. Quer dizer, ela faz bem rápido. Vou pegar uma tarefinha de alfabetização, de aliteração. Tem que ver a imagem e botar a primeira letra do som, né? Do som dessa palavra. Sino, abelha, abacaxi, pipa. Então, eu quero o primeiro som. O som da primeira letra dessa palavra. E aí, aqui, certo? Como é que eu faço a metacognição? Se ela botou sino e botou S e acertou, eu não me... a medidora, ela não se contenta com isso. Ela não se contenta com a resposta certa. Ela vai dizer: agora eu quero que você me explique como você tem certeza que
essa letra, que é o S, está na palavra sino. Então você vai ver se essa criança decorou a palavrinha sino, se ela disse, não, lá na minha sala tem uma imagem com o sino e é o S de sino. Então você vê que essa criança, ela foi basicamente alfabetizada pelo nome da letra e não pelo som. Provavelmente ela vai ter problemas posteriores, né? A gente sabe disso já. Mas você pode pedir para ela pensar sobre o som de cada letra da palavra sino. As letras separadas. E aí ela vai me dizer. Se ela disser o S, o I, o N e o O. Novamente, a gente vê que essa criança foi alfabetizada pelo nome da letra ou decorou o nome inteiro da palavra sino. Então, você retoma essa questão para fazer ela pensar sobre os sons da letra. Isso é uma estratégia metacognitiva, tá bom? Voltada para a alfabetização. Quando você faz a criança pensar sobre o que fez, sobre o que falou, sobre o que pensou, você está fortalecendo a função metacognitiva. E são essas funções metacognitivas que vão fazer a criança levantar hipóteses sobre a escrita e a leitura. Então, ela está ligada diretamente à alfabetização dessas crianças. Quando eu vou escrever uma palavra, eu tenho que levantar hipóteses sobre aqueles sons. Então, eu pronuncio o som para mim mesma, penso nesse som, ou seja, faço a metacognição, e aí é que eu vou materializar num grafema. Certo? Então, assim, a função metacognitiva, ela é fundamental para a alfabetização e está relacionada à decodificação e o raciocínio hipotético. São duas funções, operações mentais muito importantes, tá? Eu não estou alfabetizando a criança, mas eu quero usar essa função metacognitiva. Beleza. Você pode, ela está brincando com um jogo, está fazendo uma tarefa escolar, está colocando a mesa, ajudando você a fazer alguma coisa, e você pode perguntar para ela, por que você fez dessa maneira? Só essa pergunta já vai fazer a criança desencadear uma função metacognitiva, que é pensar sobre como fez. Certo? Ou você pode dizer assim, olha, tá legal, tá muito legal essa tarefa, gostei do que você fez, pode me explicar melhor? Pode me explicar melhor como é que você conseguiu fazer isso? Vê, é um elogio, é algo assim, quase sem muita pretensão, mas para a mediadora não. Isso é uma pergunta importante para que a criança venha a pensar sobre o seu próprio pensamento. Tá bom? Usando as funções metacognitivas, você acelera a alfabetização da criança com deficiência intelectual, porque você ensina ela a pensar sobre o seu próprio pensamento. Por que lá na escola não se usa estratégias metacognitivas para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual? Né? Não se usa. Não se faz a criança pensar. Simplesmente a criança reproduz o que a professora está pedindo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu ando em muitas escolas, acompanho muitas estagiárias, né, na sala de aula de alfabetização, eu nunca vi uma professora fazer estratégias metacognitivas. Isso é muito raro de acontecer. E eu vou dizer o porquê. Porque assim, primeiro, por causa da ideia que se tem sobre a criança com deficiência intelectual, que essa criança não precisa pensar, basta ela fazer as coisas. Não precisa pensar. Ela tem as funções cognitivas deficientes. Então não precisa pensar. Isso é um equívoco, tá? Tem gente que fala assim, mas já é uma grande conquista ela fazer, ela cobrir os pontinhos, ela escrever a palavrinha embaixo. Imagina ainda se ela tiver que pensar. Essa ideia é uma ideia completamente equivocada, a ideia do século passado, tá bom? Vou dar um exemplo agora, lá do processo de alfabetização, porque eu tenho várias crianças já das minhas mediadoras que eu acompanho, né? Elas mandam para mim, e às vezes as crianças escrevem assim, já estão levantando hipóteses, né? Cabide.
cabide, esse cabide de pendurar roupa. E ela botou cabide. Aqui, essa criança que escreveu cabide dessa forma, ela está na fase que a gente chama silábica, porque já apresenta as sílabas, né? Bi, D, o K, por causa do nome da letra, que essa letra tem o nome de K. Mas eu posso acelerar essa fase da silábica para a alfabética, se eu trabalhar com método fônico mediado, certo? E as estratégias que eu vou utilizar são as estratégias metacognitivas, ou seja, eu vou fazer a criança pensar sobre o que escreveu. Aí, eu pego o material das mediadoras, esse aqui é um material que as mediadoras têm, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui para a criança comparar. O nome é K. E esse nome aqui é C. Tá brilhando, né? Deixa eu ver se eu tiro. Fica assim, acho que fica melhor. Ó, K e C. Agora, o som é igual. Então, eu posso fazer a mediação, fazer a criança pensar sobre o som. Qual a diferença que tem nesses dois sons? São sons que faz para dentro. Esse aqui é o gesto guberina. Por quê? Porque ele é produzido bem aqui, ó. Aí, por isso... Mas não é K. É K. Os dois têm esse som. Então, não dá para fazer a palavra cabide aqui. Desse jeito. Certo? Aí, nós temos que colocar uma outra letra. Ó, para fazer o K é K. Então, é para dentro e para fora. Isso é a sílaba K de cabide. Então, eu vou fazer a criança retomar o som da letra para poder corrigir a palavra. Mas antes eu faço ela pensar sobre o que escreveu. Por que será que ela escreveu com essa letra K? Quais são os indícios que nós temos que aqui realmente tem a palavra cabide? E posteriormente eu vou escrever a palavra cabide para que ela possa comparar as duas formas. Outra coisa também é que como as mediadoras elas têm todo o alfabeto, tanto guberina quanto os das boquinhas, ela pode utilizar todas as boquinhas para fazer a palavra cabide, tá bom? E também ela pode mostrar para a criança que até na escrita pode aparecer o K, mas por uma convenção, né? É com a letra C que a gente escreve camisa, ou com o som do K, que a gente escreve camisa, com esse som aqui, de baixo, porque eles são bem parecidos, a boca é igual. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que as evidências científicas, elas mostram que a metacognição ativa todo o funcionamento intelectual que está deficiente e ainda ajuda da modificabilidade cognitiva estrutural. Então, quando eu faço assim, ó, o que é isso? Ah, é uma bicicleta. Ok? Mas o que tem aqui que dá certeza que isso é uma bicicleta? Então, eu estou fazendo a criança pensar sobre. Se eu estou fazendo a criança pensar sobre, as sinapses não estão mais na percepção visual. Elas já estão buscando, dentro do cérebro, em várias áreas, uma conexão que seja argumentativa. Entendeu? Que me dê... que convença o outro. Ah, mas isso acontece na criança com deficiência intelectual? Na cabeça de todas as pessoas funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ainda há pouco eu estava fazendo uma mentoria individual e uma mediadora falou assim, olha, faz pouco tempo que eu estou contigo, mas nesse pouco tempo, muita coisa mudou. Hoje mesmo, o meu filho que não verbalizava nada, falou numa sequência de 3 palavras. Isso me deixou muito feliz.
Então, veja a diferença. Ela está comigo há 1 mês e meio. Então, com certeza, essa criança vai verbalizar muito. Por quê? Por causa das funções metacognitivas. Então, se o menino não quer fazer alguma coisa, ela sempre pergunta para ele: por que você quer fazer isso? Como que você fez isso? Olha que legal, me explica como você fez isso, quero fazer um também. Isso está buscando mentalmente uma organização, ou seja, a fala da mediadora organiza o pensamento da criança com TEA. Olha que belezura, né? Eu chamo de belezura as coisas boas que vão acontecendo. Ai, acho que a Genilda deve estar por aí. Se ela não se cansou de mim, né? Mas por que a escola não usa essas estratégias metacognitivas para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Olha, primeiro porque elas não sabem como fazer isso, né? Às vezes elas nem conhecem essa palavra que diz metacognitiva, parece uma coisa, né? Outra, porque ela não tem uma perspectiva positiva sobre a alfabetização dessa criança com deficiência intelectual, porque o rótulo de ser deficiente intelectual impede a professora de ter uma ação positiva diante da criança. Só aquelas pessoas, aí eu digo mãe, professora, neuropsicopedagoga, que tem nas suas células, certo? Esse desejo de alfabetizar uma criança. Porque daí a gente olha para aquela criança e não vê a deficiência. A gente vê o potencial que ela tem para ser desenvolvido. Agora, se você já olha e diz, é deficiente, e agora está aqui no 1º ano, o que será que eu tenho que fazer com ela? Aí já começa, né, a resistência. Então, assim, elementos do tipo não usar estratégias metacognitivas, não ter uma perspectiva positiva sobre a alfabetização da criança, não utilizar o método adequado para alfabetizar, tudo isso, todos esses elementos não aceleram a alfabetização. Pelo contrário, impede a criança de se alfabetizar, mesmo aquelas que têm o potencial para isso. Tá na cara que tem potencial para isso, mas não desenvolve, tá? Se a escola não sabe que estratégia usar para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, as nossas crianças estão perdendo muito tempo, você não acha? Que ela permanece 1 ano, 2 anos, 3 anos lá na escola. E aí? A educação delas, a alfabetização delas, muitas vezes, é deixada de lado. É uma ferida, sabe? Uma ferida exposta. É uma lacuna dentro da educação. Porque hoje, a maioria das nossas crianças com deficiência intelectual não estão se beneficiando do que a escola oferece. E eu não culpo professores, porque eu também sou uma professora. Eu culpo, talvez, a formação dessa profissional, né, que não explicou que existem estratégias específicas para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Né? As estratégias dentro da sala de aula não são adaptadas para essa criança. Então, tudo isso precisa ser urgentemente retomado. Você tem que retomar, eu quero que você anote aí, 4 ações para a gente mudar esse cenário que nós temos hoje de negligência total com as nossas crianças com deficiência intelectual. A primeira ação é que você tem que entender que a criança com deficiência intelectual aprende e se alfabetiza. E você tem que aceitar a diversidade humana. Ou seja, somos todos diferentes. E para isso, você vai utilizar o critério de mediação de pertencimento para mudar essa ideia de, eu tenho 21 alunos e mais um autista, tenho 20 alunos e mais um Down, tenho 20 alunos e mais, né? Um que é deficiente intelectual. Então, assim, essa criança não pertence a esse grupo? Pertence, você tem que mudar esse jeito de olhar essa criança. Outro critério de mediação é de compartilhamento. Essa criança tem uma deficiência? Tem, mas ela não é deficiente. Ela tem as suas funções cognitivas deficientes. Tem várias coisas que ela sabe fazer, são coisas que ela pode compartilhar com os seus colegas, ou é um jogo, ou é pintar muito bem, ou é desenhar muito bem, ou é cantar, ou é fazer uma ginástica diferente. Toda pessoa humana tem uma habilidade. A nossa criança com deficiência intelectual também tem algumas habilidades. A gente tem que descobrir e fazer com que
ela tenha a vez de compartilhar essa competência que ela tem com os seus colegas. E por último, o critério de mediação de competência, né? Porque tudo que é oferecido atualmente nas escolas para as nossas crianças com deficiência intelectual levam ela ao insucesso. Então elas já estão ali, né? No fundo do tacho, se arrastando e desenvolveram esse sentimento de incapacidade, de incompetência. Então nós temos que trabalhar o critério de mediação de competência para mudar esse cenário. Parece que essa primeira ação é muito grande? Não, é muito fácil. É mudar o seu olhar, ter um olhar luxuoso sobre a criança com deficiência intelectual, usar os 3 critérios que eu citei: o pertencimento, o compartilhamento e o sentimento de competência. A segunda ação é uma transformação da prática pedagógica. Toda sua prática pedagógica tem que ter intencionalidade. Ou seja, a criança tem que saber por que estão me apresentando essa tarefa. O que é essa tarefa? Por que a professora quer trabalhar comigo essa tarefa? Ele tem que saber, ele tem esse direito. Então, quando você deixa claro qual a sua intencionalidade, a criança fica atenta a fazer a tarefa. Ela se sente recíproca. Depois, nós temos que fazer, a partir dessa tarefa, transcendência, onde essa criança consiga pensar sobre algo ausente a partir dessa tarefa. E para isso, a gente também utiliza o critério de significado, que é, quanto mais transcendência a criança fizer, mais ela vai construir um significado da importância dessa tarefa. E aí ela vai, né, trabalhar aí nessa transformação da prática pedagógica, você vai conseguir atingir a memória de longo prazo. E a criança não vai esquecer o que você ensina. Junto com essa segunda ação, eu ainda já coloco a necessidade de você adaptar as atividades. Eu falo aqui de adaptação curricular, que não pode ser infantilizada, tá bom? A terceira ação que você tem que incorporar é você tem que aprender a usar o método fônico mediado. O método fônico mediado. Por quê? Só o método fônico mediado é que trabalha com as funções metacognitivas. E ele ainda corrige as funções cognitivas. Gente, a partir do método fônico mediado, a criança com deficiência intelectual aprende a ler, primeiro, depois aprende a escrever, aprende a interpretar e aprende a compreender. Assim, é natural que a escola, ou vamos abrir em parênteses, as professoras e as mães, se sintam um pouco receosa ou apreensiva, né, com relação à alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Até porque, na escola, essa alfabetização vai num ritmo muito lento. Mas eu quero dizer que você consegue acelerar esse processo. Isso é possível, basta você utilizar a estratégia adequada para isso. Então você usa o método fônico mediado e mais as estratégias metacognitivas. E aí você consegue implementar todas essas ações. A quarta ação é você trabalhar algo muito específico da alfabetização, que é a operação mental de codificação. Nós temos um código. Esse código, ele é representado por letras, que são as letras. Essas letras têm um nome, K e C. Mas essa letra tem um som. Então, esse som é produzido pela boca, tem um ponto articulatório, veja, a língua fica de um jeito, a boca fica de outro, o dente fica de outro, para o som ser produzido na garganta. Faço aí, como se fosse para dentro. É para dentro e colocado para fora. Então, o ponto articulatório é esse. Então, você aprendendo esse código, você consegue decodificá-lo. E aí você vai usar para ler, para escrever, para interpretar.
para falar, certo? O mapeamento. Então, nessa quarta ação, é você explicar para essa criança que as palavras, qualquer palavra, ela é mapeada a partir de sons. E são esses sons que você fala, que você escuta, que você escreve, que você lê. Certo? Com essas 4 ações, você consegue acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Conhecer e identificar os sons das letras significa você aumentar a capacidade dessa criança de compreender tudo. Tem gente que diz assim, não, ela tem que aprender para poder ler. Não, ela lê para poder aprender. Então, primeiro é ler. Esquece tudo o resto. Primeiro é ler. Ela tem que aprender a ler o nosso código, que é muito simples. São só 26 sons, diferente das sílabas, que são centenas, simples e complexas, com L no meio e com o R no meio. Então tem muita sílaba complexa, e decorar todas essas sílabas é muito mais difícil do que você treinar somente 26 sons de letras, né? Muito mais fácil. Agora sim, a grande questão é: se essa percepção do som não é natural, como construir essa consciência fonológica? Todas as atividades que você for fazer, pode ser uma atividade como essa, que às vezes você pega, olha, vamos botar, lembra do S do sino? Vamos escrever, o A da abelha, o P de pipa, o A de abacaxi, o B de tambor, o O de olho. Então você já vai dizendo o nome da letra para a criança colocar aqui. Daí ela coloca todos os nomes. Só que daí ela não consegue depois fazer a escrita espontânea porque você usou o nome. Então você vai ter que trabalhar aqui nessa simples tarefa de botar a inicial de cada nome. Você vai trabalhar o som desse nome, a inicial, o som inicial dessa palavra. E aí você vai trabalhar as operações mentais. Aí a gente começa a mediar. De identificação, comparação, codificação, decodificação e raciocínio hipotético. São 5 operações mentais que, quando você está no início da alfabetização da criança com deficiência intelectual, você usa direto essas. Tem outras, mas no início a gente usa basicamente essas: identificação, comparação, codificação, decodificação, raciocínio hipotético. Essas operações mentais, quando elas são mediadas e a partir de estratégias metacognitivas, ou seja, de pensar sobre o som, elas fazem uma correção generalizada das funções cognitivas. Então, olha só que interessante, gente. A criança não tem que escrever o nome da letra, não tem que escrever o som da letra. O que eu quero? Que ela pense sobre o som da letra. E isso é diferente. Então, tem gente que diz assim, vamos fazer no método fônico clássico, o fonema e o grafema. O fonema e o grafema. Só que aqui, a gente faz um pouquinho diferente, né? Que já faz uma grande diferença cognitiva, que é, ao invés de você trabalhar o fonema e o grafema, você vai trabalhar o fonema e as estratégias metacognitivas, ou seja, pensar sobre aquele fonema. Quais são as palavras que eu falo que tem esse som? Quais são os objetos que você tem na sua casa que começam com esse som? Então eu faço uma estratégia metacognitiva com transcendência, porque não está ali. Então esse jogo cognitivo, essa exigência cognitiva de pensar é muito trabalhada. E é isso que basicamente, eu ensino para as minhas mediadoras. Esse é o início da estratégia. A gente fazer a criança aprender a pensar. Essas operações mentais que a gente usa, quando ela é mediada, ela corrige todas as funções cognitivas responsáveis pela alfabetização. E é por isso que muitas das nossas crianças com deficiência intelectual
Elas aprendem a ler, a escrever, a interpretar. Por que eu falei muitas e não todas? Veja bem, eu falo muitas porque se todas as crianças com deficiência intelectual estivessem sendo mediadas e utilizando o método fônico mediado, todas estariam lendo. Todas. Agora, muitas não é assim, né? Muitas não. Muitas não têm essa oportunidade. Elas têm a capacidade e não têm a oportunidade de se alfabetizar, porque a escola não acredita nelas. A alfabetização mediada é essa que a gente faz a criança pensar. Ela é sempre intencional. Ela é dirigida ou direcionada para ensinar a criança a pensar, a prestar atenção. Prestar atenção em quê? Nas menores unidades da fala, que são as letras, os sons das letras. Quando a criança identifica esses sons e utiliza a estratégia de pensar sobre o som, aí ela já corrige as funções cognitivas, já acelera a alfabetização. Por quê? Porque ela vai exercitar o raciocínio hipotético. Raciocínio hipotético é aquilo que você usa quando você vai escrever. Ah, eu vou escrever uma palavra. Aí você está escrevendo e você para. Como é mesmo que escreve isso? Será que a análise é com S ou é com Z? Então aí você está levantando hipótese e buscando, né, essa possibilidade. Como é que eu vou escrever? Está pensando sobre. A nossa criança com deficiência intelectual, essa que está na escola, ela só copia. Ela só copia. Ela só reproduz, só tenta memorizar. Agora, ela não desenvolve o raciocínio hipotético. E é pelo raciocínio hipotético que a gente consegue ler, escrever, certo? Se a criança com deficiência intelectual não for exposta a um ambiente oral, da mediadora, né? Rico em mediações e rico em estratégias metacognitivas, fica muito nítido o atraso. E esse atraso é em várias áreas, tá? Vou repetir isso para você ver. Se a criança com deficiência intelectual não for exposta a um ambiente rico de oralidade, de diálogo, não for rico de mediação, não for rico de estratégias metacognitivas, então ela vai ter comprometimento em várias áreas. Por exemplo, comunicação, não vai falar, muito pouco, vocabulário reduzido. Atenção, não vai ter atenção porque aquilo não tem significado para ela, então não tem atenção. Não se concentra porque ela já está ali horas e horas e não vê sentido em nada, então mexe, remexe, quer sair, quer ir no banheiro, vai no banheiro 500 vezes, né? Fica mais fora do que dentro da sala. Não guarda nada na memória porque não fez transcendência. Não interage porque os amigos já sabem ler e sabem que ele não sabe ler, aí fazem bullying, daí também não quer interagir. E com tudo isso ele não organiza seu pensamento. O pensamento está ali, latente. O potencial dessa criança está ali, latente, e não é desenvolvido. Agora eu vou dizer uma coisa para você, que é pedagoga. Você estudou Vygotsky, né? Você estudou Vygotsky. Eu tive que desbravar Vygotsky na época, porque eu tive acesso a Vygotsky em 1987. O primeiro livro do Vygotsky. Tive que mandar de fora, né? Veio de fora o meu livro. Mandei buscar numa livraria que eu comprava livro de fora. Mas Vygotsky já dizia o seguinte: a linguagem organiza o pensamento. Então, quando eu olho para o meu aluno e vejo ele lá sentadinho na sala de aula, quieto, fazendo só uma tarefinha e ninguém direciona o diálogo para ele, essa criança já está entrando em prejuízo. Já é para você dizer assim, então a minha prática pedagógica não dá, porque Vygotsky e eu, a fala organiza o pensamento. Como é que eu vou organizar o pensamento dessa criança? Se você não interagir com ele, não vai dar. Não vai dar. Em casa ninguém fala com ele. Tá vendo o prejuízo? Então assim, ó, lembre-se de uma coisa. O teu aluno, pensa nesse aluno. Pensou? Ele tem um potencial enorme para ser desenvolvido. Basta você utilizar as estratégias corretas. E se esse seu aluno não está alfabetizado,
existe o método fônico mediado também para alfabetizá-lo. E o que eu vejo é que assim, ó, às vezes eu chego até a chorar, tá, gente? Me emociona quando a pessoa diz, olha, Isabel, não sei o que houve, mas eu comecei a mediar ele, usar o método fônico mediado, usar o material, e o guri começou a entender como se lê. E tá lendo. São poucas as letras que ele troca, mas muito pouco, mas já tá lendo. É assim rápido? É muito rápido. Por isso que eu digo que acelera a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Acelera. Simples. É simples assim. Olha, gente, como as estratégias metacognitivas ajudam na alfabetização? Só para a gente tentar fazer assim um apanhado, né? As descobertas da neurociência, ela diz que essas funções metacognitivas, quando eu faço a criança pensar sobre o seu próprio pensamento, ela atua diretamente na modificabilidade cognitiva estrutural. O que é isso? É na plasticidade. O cérebro muda. Então, essa metacognição é uma ação cognitiva que incrementa esse ato mental de entrada da informação, elaboração da informação e saída da informação. E isso é fundamental para aprender. Então, as estratégias metacognitivas, elas podem atuar como um mecanismo para potencializar a alfabetização. E aí, o que faz a mediadora? A mediadora, ela organiza suas ações pensando, eu vou usar as estratégias metacognitivas, fazer a criança pensar sobre o som, usando a organização do método fônico mediado, beleza? E vou mediando, usando as operações mentais, usando os critérios de mediação. Então, quer dizer, você tem tudo ali. Quando você começa a usar tudo, acelera, né? Acelera. E é em pouco tempo que isso ocorre, porque o nosso cérebro, ele foi feito para a gente pensar. Tem gente que fala ainda, né? A criança com deficiência não pensa. Pelo contrário, ela tem que pensar o dobro para poder organizar esse pensamento. Tem gente que fala assim, isso aí não dá certo pro TEA, porque é muito estímulo. E não pode botar a criança com TEA com muito estímulo sonoro. Isso ele vai... Não vai nada. Ele vai se alfabetizar. Porque a fala organiza o pensamento, o método fônico faz o mapeamento da palavra, e o mapeamento da palavra traz uma certa tranquilidade para a criança com TEA. E é simples, é assim. É desse jeito. Então, a alfabetização da criança com deficiência intelectual, ela é pouco investigada no mundo. Primeiro pelo descrédito, né? Que algumas escolas têm acerca da potencialidade das crianças. É um descrédito. Se tu vai ver pesquisas sobre deficiência intelectual, a maioria é quantitativa, né? Pesquisas quantitativas. Quantas crianças tem na escola, quanto não tem? Reprovaram quantos anos? Se alfabetizaram, não alfabetizaram? Agora, em termos de método específico, porque tem muito método comportamental, mas o método fônico mediado, ele não é comportamental. A mediação cognitiva não é comportamental. Ele é para o pensar. Por isso que ele modifica a estrutura cognitiva. O cérebro adora pensar, né, gente? Ele adora pensar. Então, assim, primeira coisa, você tem que compreender que o seu filho, o seu aluno não é deficiente. Ele tem as funções cognitivas deficientes. E aí você vai usar uma estratégia específica para corrigir essas funções cognitivas, que são as mediações, né? Hoje eu recebi um recado que dizia mais ou menos assim, a criança com deficiência intelectual não aprende corretamente, não sabe se expressar, por ter limites intelectuais e comportamentais. Você não entende nada de deficiência intelectual. Eu não sei se fico rindo ou chorando, né? Coitada das crianças que estão com essa pessoa. Coitada. Vão ficar a ver navios, como a gente diz, né? Então, assim, a resposta que eu daria para essa pessoa é o seguinte:
Isso é o que você diz, né? Eu e as minhas mediadoras de excelência, a gente afirma que a escola possui concepções equivocadas em relação à capacidade intelectual da criança com deficiência. E também sobre o método de alfabetização. E isso interfere muito no desempenho dessa criança. Então, se eu não acredito que ela é capaz e ainda uso o método errado, eu vou comprometer o desempenho dessa criança. Por isso, gente, que depois desses anos todos, né, de estudo e atuação e alfabetização de muitas crianças com deficiência, sem deficiência, o que eu falo para você? Que hoje meu propósito de vida é esse. Eu já estou aposentada. Não precisava fazer mais nada. Dei aula na universidade até o ano passado. Né? Não precisava de mais nada. Ficar aqui sossegada. Não, mas o que eu quero fazer é te ensinar a mediar. Para você potencializar o pensamento dessa criança. Então, se eu te ensino a mediar, você consegue acelerar a alfabetização dessa criança com deficiência intelectual. Muitas vezes, a dificuldade que você tem em alfabetizar uma criança, ela está relacionada a algo que está dentro de você, sabe? Eu quero contar uma história aqui. Quando eu comecei a pedagogia na área da educação especial, eu não tinha nenhum familiar com deficiência. E aí, entrei na universidade e já peguei um estágio na APAE. Já peguei um estágio. Aí fui trabalhar com crianças com paralisia cerebral. E eu tinha um aluno que ele botava o dedo atrás do globo ocular. O olho caía assim, ó. Era uma coisa incrível. E aí, lógico que você sabe, né, que você coloca o dedo no olho, daqui a pouco o olho tá com uma secreção, por causa da sujeira da mão, então ele estava o tempo todo, o olho dele era sempre inflamado. E essa inflamação tinha um cheiro ruim. Então, ele tinha um cheiro ruim. E aí, quando eu fui o primeiro dia, já fiquei com ele, né? Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, lavei cabeça, e o cheiro dele não saiu de mim. Aí eu voltei pro banheiro, tomei outro banho, e o cheiro dele não saiu de mim. E eu fui tomar o terceiro banho quando a minha mãe perguntou, o que houve que já tá no terceiro banho? Eu falei, aí eu contei a história para ela, dela falou, minha filha, esse cheiro não tá em você, esse cheiro está na sua cabeça. Isso é preconceito. Então, às vezes, quando a gente olha para a criança com deficiência intelectual, é aquela imagem que a gente tem construída. Uma imagem preconceituosa, uma imagem preconcebida de que ele não aprende. Olha, em toda a educação especial, esse foi o meu primeiro aprendizado, que eu tinha que ver na criança o que ela tinha de melhor, e não o cheiro dela, ou a baba dela, entendeu? Esse foi o meu primeiro aprendizado, e eu entendo muito bem de deficiência intelectual. Eu entendo tanto de deficiência intelectual que eu descobri que todas as nossas crianças com deficiência intelectual têm um potencial enorme para ser desenvolvido. E isso não foi uma descoberta minha, foi uma descoberta do Vygotsky, foi uma descoberta da Maria Montessori, foi uma descoberta do Feuerstein, foi uma descoberta da neurociência. Então tá aí, graças a Deus que eu não estou sozinha, nem eu e nem as minhas mediadoras. Estamos juntas para acelerar a alfabetização de muitas crianças com deficiência intelectual. Porque você sabe que eu tenho um sonho, né? Eu quero ter uma mediadora em cada município do Brasil. E eu estou correndo atrás dessa meta. Se eu tiver uma mediadora em cada município do Brasil, eu já estou satisfeita com a vida que Deus me deu. Porque eu sei que em cada município vai ter uma pessoa para fazer a diferença na vida de uma criança com deficiência intelectual. Por isso a minha batalha de estar todos os dias aqui com vocês, ensinando, compartilhando o que eu sei, né? Porque eu sei que você aí está num esforço danado para mudar a realidade dessas crianças. E eu também.
Tá bom? Olha, meninas, espero que vocês tenham entendido sobre estratégias metacognitivas. São aquelas que você vai usar para a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. Tá bom? Olha, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro.